Olá, meu querido aluno, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, sobretudo, e estejam motivados para essa aula. Então, eu peço que você se empenhe, se dedique nos estudos, sobretudo nessa aula, assista a videoaula até o final e, como vocês sabem, né, sempre é uma alegria, um prazer, uma honra, uma satisfação ter vocês nesse momento na nossa aula. Então, disposição, coragem, vigor e entusiasmo. Eu sou o professor Denilson e quero realmente fazer dessa aula um aprendizado, tá bom? Um aprendizado para vocês. Depois de uma semana é sempre bom nós estarmos de volta com os nossos conteúdos, tá? E como sempre digo para vocês e peço novamente, coragem, entusiasmo, confie no seu potencial, confie em você mesmo, pois você é uma pessoa capaz. Também confie na graça, na presença de Deus na sua vida, né? Deus é a nossa força maior, Ele nos direciona, Ele nos dá força, nos dá coragem, nos protege. Portanto, tenha fé, tenha esperança em Deus e acredite que Ele é uma presença constante na sua vida. Então, sinta a presença de Deus na sua vida, nas suas atividades, nos seus trabalhos, porque Deus, se você acreditar, se você confiar, Ele de fato vai fazer a diferença na sua vida. Então, coragem, entusiasmo, assista a aula até o final e peço a você, meu caro aluno, minha cara aluna, você que ainda não veio para a aula presencial, eu faço convite de uma forma muito pessoal. Então, se você estar bem, sua família estar bem, está tudo em paz com vocês em relação à saúde, então você está sendo convidado a vir para a aula presencial. Estamos abertos, disponíveis para lhe acolher de uma forma muito carinhosa. Você está fazendo falta aqui na escola, certo, alunos? Então, empenho, dedicação, força. A gente sabe que tem os desafios da vida, do dia a dia, mas entenda que você é capaz de superar todas as dificuldades, tá? Porque você é uma pessoa capacitada, você é uma pessoa capaz e você tem Deus, tem Jesus Cristo na sua vida. Então você tem tudo para superar as dificuldades, os problemas e focar nos estudos, focar nas atividades, focar nas tarefas. E dessa forma, tenho certeza que você vai ter muito sucesso, certo? Então, como eu sempre digo, né? Conta com o professor aqui, eu conto com você, com o seu empenho, e dessa forma nós vamos crescer juntos, certo? E no final, a alegria vai ser para todos, o resultado vai ser muito positivo. Então, agora acompanhe essa aula e, como eu sempre digo, né? Depois você pode interagir com o professor, certo, alunos? Então, vamos à nossa aula de hoje. Assunto: consumo e distinção social. Alunos, acompanhe aí esse conteúdo, página 20 a 22 do seu material. E como vocês bem sabem, né, a gente sempre faz a revisão da aula anterior, uma forma que a gente faz, né, sempre faz, pois depois de uma semana, né, a gente tem uma aula uma vez por semana. Depois de uma semana é importante a gente rever algumas ideias do assunto estudado. E como vocês bem sabem, né, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente revisa, quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende, mais as ideias do assunto ficam fixas na nossa mente, na nossa memória. Então, vamos lá, acompanhem comigo aí essa pequena revisão do assunto tempo livre e consumo. As mercadorias produzidas pela indústria cultural são consumidas principalmente no tempo livre, que Adorno preferiu chamar
de tempo de não trabalho. Então, quando você não está trabalhando, você está consumindo, tá? Então, vamos lá que a gente tem mais reflexões muito boa mesmo, porque vocês vão ver que tem muito a ver com o nosso estilo de vida, nosso modo de ser na sociedade de consumo, tá? Então, vamos lá, alunos, se você não tem a oportunidade de assistir a aula anterior, você está tendo mais uma oportunidade. Então, tem muita informação boa aí para você aprender, para você conhecer, tá? Então, acompanhe aí com atenção. A expressão livre, tempo livre, supõe que exista outro tempo que não existe liberdade. O tempo do trabalho, dos estudos, das obrigações. Será que o tempo livre na sociedade capitalista é de fato livre? E aí, aluno, vamos fazer essa reflexão? Estamos numa sociedade capitalista onde o consumo, a sociedade de consumo predomina. Isso é próprio da sociedade capitalista. E o tempo livre, quando você não está trabalhando, quando você não está estudando, é de fato livre? Ou você está condicionado a consumir? Porque quando não está trabalhando, não está estudando, você está livre, entre aspas, você vai o quê? Vai para o lazer, vai passear, vai para o shopping, vai comprar, tá? Você é livre, está condicionado uma liberdade, entre aspas, e que faz com que você esteja sempre gastando. E portanto a gente pode, até aí a pergunta, é de fato livre ou você está condicionado a usar esse tempo para consumir cada vez mais? Algo interessante, algo bacana de compreender e entender, né? Porque é o, é o que é o estilo de vida que a gente tem, né? Não é verdade? Nem todas as pessoas podem efetivamente usar de todo o tempo livre para descansar. As pessoas não podem, né? Multidões de trabalhadores usam seu tempo livre de não trabalho para ir ao médico, fazer compras, consertar coisas, limpar a casa e estudar, sem contar, sem contar os que gastam horas no trânsito entre a casa e o trabalho. Em cada ação dessas, há consumo. Em cada ação dessa, há consumo. Estamos consumindo o tempo todo, né? A consuma com as consultas e remédios, na compra de ferramentas, produtos de limpeza, cadernos e mensalidades, gasolinas ou passagem de transporte coletivo. Então, seja com o que for, a gente está consumindo, né? Tudo funciona como se a pessoa estivesse todo o tempo submetido a uma força invisível, mas muito bem organizada, chamada estrutura capitalista, né, que a gente bem sabe, né, parece uma força que muito bem organizada, muito bem articulada, que lhe dissesse o que fazer e como fazer, né? Vejam só como o sistema capitalista, a indústria do consumo e a indústria cultural, eles determinam, é uma força, né, que não é invisível, mas a gente precisa compreender muito bem, entender, e que exerce sobre nós um, um comando de como a gente deve fazer e como fazer as coisas. E nesse tempo livre, ela participa igualmente do circuito do capital, repõe sua força de trabalho e consome mercadorias e serviços. Isso constituía para Adorno um caráter totalitário da vida sob o capital monopolista. Veja aí que Adorno pensa de tudo isso. Tá? Olha o termo que ele usa: caráter totalitário, como se fosse uma força que exerce sobre nós, na qual a gente não tem escolha de fazer diferente. Tá? E tem um monopólio sobre a nossa vida. Então veja aí que de uma forma muito visível, né, muito sutil, o consumo está
imperando no nosso dia a dia e de fato a gente faz parte desse sistema, tá? Detalhe importante que você pode perceber que consumir é normal para nossa sobrevivência. Eu penso que o erro está no exagero, né? O consumismo. Consumir, digamos assim, que é o normal, como eu já falei. O erro talvez esteja no exagero em relação ao consumo. Vamos lá, continuar. Poderíamos chamá-la de fetiche da publicidade. Funciona assim: uma praia, um mar de águas verdes e transparentes, um céu azul, coqueiros, pessoas bonitas e saudáveis se divertindo e um belo carro estacionado na areia. Se você comprar o carro, poderá ter todo o prazer proporcionado pela praia, pelo mar, pela alegria das pessoas. O apelo ao consumo é duplo: comprar o carro e consumir as imagens de beleza e alegria. Então, é nisso que consiste de fato o fetiche da publicidade, tá, alunos? Então, um detalhe é importante. Consumo e distinção social. Então, tá aí a nossa pequena revisão e a gente vai continuar, porque a gente já falou um pouco desse assunto, a gente vai só continuar. As mensagens de publicidade têm um traço característicos, feitas para serem vendidas por milhares, feitas para serem vistas por milhares, às vezes milhões de pessoas. Elas parecem dirigindo-se exclusivamente a uma única pessoa. Então, como você sabe, né, publicidade é para todo o público, atinge milhões de pessoas, porém, ela chega de forma individual, de forma que você pode pensar, fizeram essa propaganda, parece que a pessoa já me conhecia, que tem tudo a ver comigo, né? É comum a gente ouvir isso. Uma de suas principais estratégias é fazer com que o destinatário da mensagem se sinta único, individualizado. Há nas mensagens publicitárias uma magia semelhante àquela do fetiche da mercadoria. Então, de fato, é isso mesmo, né? A publicidade, ela expõe o produto e deixa a gente encantado, desejando querer ter, desejando consumir, tá? Então tá aí a imagem, né? A imagem realmente reflete muito bem o que a gente está estudando. A publicidade de automóvel não vende apenas seu produto, mas uma ideia de que o comprador se transformará ao adquirir o veículo. Por isso é necessário um lugar paradisíaco e pessoas bonitas e que aparentem ser bem-sucedidas. Então, de fato, a publicidade ela vende um mundo muito perfeito, paraíso de fato, né? Onde as pessoas realmente são tomadas por essa ideia de dizer assim, poxa, se eu conseguir comprar, se eu chegar a esse nível aí, eu de fato vou ser bem visto, portanto, bem feliz. Então, veja aí que está, de certa forma, está vendendo a ideia de felicidade, certo? Precisamos ter bem uma atenção, um olhar bem crítico para tudo isso. Tomemos como exemplo aqueles anúncios de TV em que o automóvel a ser comprado passeia sozinho pela cidade, não enfrenta engarrafamento, não fica horas parado. O motorista não tem razões para se irritar com os outros motoristas. Não é nada real, né? Tudo isso aí é só para passar uma imagem de que se a pessoa comprar o carro, a vida dela vai ter várias facilidades, vai mudar, o que às vezes não é bem verdade. Pois eles simplesmente não existem, tá aí. Ora, em toda grande cidade há um problema comum: o excesso de veículos. A única possibilidade de mostrar o produto é apagar os demais
em volta dele. Então tá aí o marketing, né? A ideia da publicidade. O consumo vai além da satisfação de necessidades primárias, tá? Tinha para sociedades primárias, tinha para as classes abastadas de caráter de ostentação, isto é, significava o poder do dinheiro e da propriedade. Além disso, por meio da ostentação, cada classe social invejava e competia com a outra acima dela, mas raramente o fazia com as classes que lhe eram inferiores. Para Pierre Bourdieu, as diferentes práticas sociais, inclusive aquelas relacionadas ao consumo de bens materiais ou simbólicos, baseiam-se na posição que as pessoas ocupam na estrutura da sociedade. Em outras palavras, elas se baseiam em sua posição social. A cada posição correspondem determinados estilos de vida. Então, na verdade, a gente está falando aqui de classe social, tá? Posição social, mesmo que classe social. Vamos entender assim para ficar melhor. Então, se essa pessoa é da classe social baixa, então ela vai ter um estilo de vida, tá? Ela vai ter um estilo de vida, valores, comportamento, etc, etc, né? Se a pessoa é de classe social alta, ela vai ter outra posição, né, na sociedade, vai ter valores, suas crenças, etc. Então, a sociedade, a estrutura da sociedade de fato consiste nisso. A nossa sociedade ela é dividida por classe, né? E cada classe compõe uma parte da estrutura da sociedade como um todo. Então, é nesse sentido que Bourdieu está falando. Consumo e distinção social. Tá continuando, né, o assunto, né? Assim, por exemplo, a decisão de ir a uma exposição de pintores franceses do século XIX em um museu ou assistir a um show de música pop não é uma opção individual, mas a expressão individual de uma escolha socialmente imposta. Trata-se de entender que o gosto, isto é, a preferência por isso ou aquilo, se forma em cada pessoa por causa da posição que ela ocupa na hierarquia social. Então, de fato, as pessoas, muitas pessoas não frequentam, você pode entender assim, que não frequentam certo lugar porque é de uma posição social mais elevada, tá? Tem esse detalhe, né? Esse detalhe. De acordo com a posição social, a classe social que a pessoa ocupa, ela vai consumir determinados produtos, vamos pensar assim, certo? Tá? Então ela vai ocupar ela vai fazer parte de uma hierarquia social que na qual vai ter produtos, coisas destinadas para essa hierarquia, para essa classe social. Ao agir socialmente, por exemplo, ao emitir uma opinião, comprar certa mercadoria, escolher um filme para assistir, as pessoas reproduzem as diferenças sociais de forma prática e simbólica. De fato, é isso mesmo. Como consequência, colocam em jogo estratégias de distinção social, isto é, modos nem sempre conscientes de demonstrar suas diferenças em relação a pessoas de outras classes ou grupos. Então, de fato, é isso mesmo, né? Quando a pessoa age de uma forma de acordo com a classe, de acordo com o grupo que ela pertence, ela tá reforçando uma distinção social, tá? E às vezes ela faz isso de forma inconsciente. Desde criança, o indivíduo passa pelo processo de socialização, isto é, de interiorização de valores, normas, padrões de comportamento. De fato, o ser humano, no seu processo de socialização, desde criança, ele vai
ele é inserido em um contexto, em valores, em uma crença, na qual ele vai reproduzindo determinados comportamentos. É como se no processo de socialização fosse se formando uma estrutura que predisporia as escolhas dos indivíduos. E, alunos, isso daí é muito importante. Se você está com seu material aí, por favor, destaque tudo isso aí, tá bom? Então, veja só, a pessoa ela é criada em uma estrutura, em valores, em crenças, tá? E isso já determina ela, de certa forma, a pessoa já tem uma predisposição a agir da mesma forma na qual ela foi criada, na qual os valores foram passados e assim por diante, tá? Por isso que se diz, né, tem uma frase importante em relação à sociologia que diz que o ser humano ele é fruto do meio, ele é fruto do meio no qual ele faz parte, então, de certa forma, determina certos comportamentos, tá? Determina, tá? Se determina entre aspas, tá? Porque o ser humano, ele é livre, pode fazer escolhas, pode ser diferente. Não é porque a pessoa nasceu e se criou dentro de uma cultura com determinados valores que ela vai reproduzir tal qual. Não é assim, tá? Vamos lá, continuando. Embora eles tenham a sensação de que são donos absolutos de sua vontade pessoal. A formação dessas estruturas de ação, desses modos de agir, acontece graças a um processo social em que todos estão implicados, inclusive o sociólogo, que lê e classifica essas práticas. O sistema de estruturas que orienta as ações e as opções dos agentes sociais forma o hábitos. Então, grife aí, tá, gente? Isso daí é importante. O sistema de estrutura que orienta as ações e as opções dos agentes, né, das pessoas, né, sociais formam o hábito. Então, o ser humano ele está numa estrutura, ele é influenciado, ele a partir dessa influência, dessa estrutura no qual ele está inserido, ele vai formar alguns hábitos. No Brasil, em particular, ter muito dinheiro não significa necessariamente ter um estilo de vida sofisticado e menos ainda um gosto apurado, né? Então, de fato, isso é verdade, é um exemplo aí para a gente entender bem essas questões. Mas a chance que isso venha a ocorrer, chamamos isso de campo de possibilidades sociais. São maiores entre as elites, logo não há uma relação mecânica entre pobre e coisa feia e barata de um lado e rico e coisa bonita e cara de outro. Além disso, há que se considerar que Bourdieu não pensava apenas em elites possuidoras de capital no sentido econômico. Famílias das camadas médias intelectualizadas são detentoras de maior capital cultural, o que influenciará ainda na formação de um hábitos específico. A ideia de capital cultural não se confunde com a ter ou não ter cultura. Pode-se tentar resumir as contribuições de Bourdieu para entender o consumo em duas ideias principais. Vamos lá. Bourdieu, de fato, ele resume toda essa reflexão dele nisso que a gente vai ver agora. A de o gosto e o estilo de vida não são opções apenas subjetivas, individuais, mas se formam socialmente, tá? Então, um detalhe importante, né, pessoal? Às vezes a gente pode pensar assim, sou eu que
escolho, sou eu que faço enfim, a pessoa colocar sempre o eu, mas as verdades, na verdade, nós escolhemos certas coisas porque a gente já foi influenciado socialmente, né, por conta da cultura, por conta do costume, por conta do hábito e tudo mais, a gente expressa eu que escolho. Nada, já foi escolhida. Uma vez que você faz parte de um sistema, de uma estrutura, tá, econômica, de uma estrutura cultural, crenças, hábitos, costume, então são esses elementos que vão influenciar na sua decisão. Então, a escolha livre, entre aspas, não existe. A gente é sempre influenciado, quer queira ou não, por elementos da estrutura social, cultural e assim por diante. Então tá aí uma ideia muito boa. Primeira ideia de Bourdieu, a de que o gosto e o estilo de vida não são opções apenas subjetivas, não são. Então, um detalhe importante, até a questão de prova, né? Não são apenas subjetivas. Eu que escolho, não. Você, uma vez que está, repetindo novamente para essa ideia ficar bem clara, uma vez que você está inserido num contexto, numa estrutura econômica, social, política, religioso, valores e tudo mais, e tudo isso vai influenciar nas suas escolhas. Portanto, suas escolhas não vão ser apenas subjetivas, tá? Entenda isso porque isso é importante. Outra ideia de Bourdieu, vamos lá. Ao fazerem escolhas, as pessoas sinalizam sua posição e sua distinção em relação a outras pessoas ou grupos. De fato, você é de uma classe social, tá? Alta, média alta, você vai ter um estilo de vida, tá? Então, ao fazer essas escolhas, você vai estar vai sinalizar uma diferença em relação às outras classes sociais. Ok, alunos? Muito boa, né? Essa ideia também. Então, tá aí. Chegamos ao final da nossa aula. Espero ter realmente contribuído para o entendimento desse conteúdo, desse assunto. Certo, alunos? Façam a atividade da página 22. Em seguida, façam o exercício em PDF que eu irei enviar para vocês. Tá? Muito boa sorte nos estudos. Foco nos estudos. Não desanime. Ok? Que o sucesso, com certeza, ele virá para você. Meu muito obrigado, fico por aqui até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço do professor Denilson.